Neste Cidadania, eu vou entrevistar o professor, escritor e físico Marcelo Gleiser, que veio participar de um seminário organizado pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, sob o título de Caminhos para a Inovação. Professor Gleiser, obrigado por ter atendido o nosso convite. Muito prazer. E eu queria exatamente começar fazendo-lhe uma provocação. Nós somos um povo tido como criativo, empreendedor, mas produzimos muito pouca tecnologia. Como é que o senhor enfrenta essa questão? Bom, o Brasil, ele historicamente é uma potência agropecuária e de mineração, né? Então, eu diria que nessas áreas o Brasil faz um trabalho muito bom. Nós conseguimos transformar uma área muito grande do Brasil, que é uma área tropical, em um celeiro do mundo, né, em muitas partes, né? Isso, para mim, envolve ciência, envolve tecnologia, a mineração, a exploração do petróleo em águas profundas também é uma coisa que o Brasil sabe fazer muito bem. Mas, infelizmente, nas outras áreas de tecnologia, né, principalmente nas áreas de tecnologia digital e na ideia de inovação mesmo, audiovisual, etc., o Brasil ainda é um país que importa conhecimento em vez de produzir conhecimento, né? Eu acho que isso se deve muito a uma combinação de fatores, mas um deles é a falta de aliança entre a empresa e a universidade no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa que eu sei que está começando, está melhor do que estava, vamos dizer, há 10 anos, mas ainda falta muito, ainda existe muita legislação que poderia facilitar essa relação empresa-academia aqui no Brasil, que infelizmente não está acontecendo. Por exemplo, existe uma lei do bem, que é uma espécie de lei que beneficiaria a pesquisa acadêmica pelas empresas, mas é uma lei que poucas pessoas conhecem, não é implementada com muita frequência. Então, a ideia de você ter incentivos fiscais que possam fomentar a pesquisa acadêmica pelas empresas é uma coisa que precisa tomar muito mais corpo no Brasil do que hoje em dia toma. E desse dilema resulta o baixo número de patentes. Nós temos muitas publicações científicas e um reduzido número de patentes. Como é que o senhor vê essa questão específica? Eu acho que o senhor acertou na mosca, né? Quer dizer, a questão justamente é essa. Nós temos muitas publicações científicas, mas, infelizmente, quantidade não é a mesma coisa do que qualidade, né? Então, existem medidas de impacto das publicações científicas, que são as chamadas citações, né? Quantas vezes o seu trabalho é citado por outros pesquisadores da sua área, né? E nessa parte o Brasil ainda precisa se desenvolver muito, né? Quer dizer, alguns pesquisadores científicos do Brasil são pesquisadores de primeira linha, realmente de altíssimo nível, e eles têm um destaque mundial. Mas, na maioria dos casos, existe uma pressão para você publicar, e isso tantos artigos por ano para você manter a sua bolsa, né? E isso daí esvazia um pouco o conteúdo das publicações. Às vezes você precisa tomar um pouco mais de tempo para produzir uma coisa de maior conteúdo, e com isso as publicações acabam saindo, muitas vezes, em jornais não de tanto impacto, vamos dizer assim, na vida acadêmica, né? Então, existe esse lado. E o outro lado, essencialmente, é que as universidades do Brasil ainda não conseguiram se mobilizar para essa produção de patentes, né? Essa ideia de que a ciência aplicada é absolutamente essencial e deve ser feita dentro da universidade, que é uma coisa que nos Estados Unidos, no Japão, na China e na Europa é uma coisa óbvia e direta, aqui ainda está engatinhando, né? Essa noção de que existe a possibilidade de você criar patentes e que as patentes possam ser implementadas por indústrias através dessa aliança universidade-indústria, ainda é uma coisa que precisa melhorar muito no Brasil. Somos o 6º ou 7º país em termos de PIB. Em termos de ciência, em que lugar estaríamos nesse ranking? Eu não sei, sinceramente eu não sei, mas certamente não é o 6º ou 7º, né? Eu acho que está muito além disso. E isso mostra uma disparidade muito grande e justamente volta àquele tema do Brasil como uma potência agropecuária e de mineração e não de inovação científica, né? Então, um exemplo disso é que nós não desenhamos um carro no Brasil. Não existe um carro brasileiro,
né? Existe Volkswagen, Ford, Chevrolet, Toyota, Honda, mas cadê o carro brasileiro? Não existe. Não existe uma empresa brasileira que faz carros aqui. O que é interessante, porque o Brasil é um país que adora carro, adora velocidade, Fórmula 1 e tal, mas não existe um carro do Brasil, né? E isso daí, para mim, é bastante emblemático da situação brasileira, que é a de importar tecnologia em vez de criar tecnologias que a gente possa ensinar para o mundo como fazer as coisas e não aprender com o mundo como se faz as coisas. No fulcro dessa questão não estaria a baixa qualidade da nossa educação em geral? Tudo começa com a educação fundamental. Eu acho que é por aí que a coisa pega, vamos dizer assim, né? Então, e esse é um problema que, por exemplo, a separação entre os tipos de educação, né? Você tem a escola elementar é do município, depois o ensino médio do Estado, o ensino superior da federação. Então, essa esquizofrenia da educação é extremamente nociva, porque você não tem continuidade de fomento, você tem professores que são extremamente mal pagos. E qual é o jovem talentoso, inteligente, que vai querer ser professor numa escola pública ganhando R$1.000 por mês, quando ele ou ela sabe que pode conseguir um outro emprego ganhando muito mais? Então, começa por aí a coisa, né? Você tem que alimentar o desejo das pessoas. Eu vou ser professor porque a minha profissão é valorizada não só por princípio, né? Porque ensinar é uma coisa muito nobre, mas porque eu posso pagar as minhas contas no final do mês também sendo professor. Então, a questão salarial para mim é essencial, e a questão de formação de professores, né? Como que a gente produz uma coletividade que sabe o que é pedagogia, que entende do que está falando, né? Um dos problemas, principalmente nas áreas de ciências, é uma coisa assim lamentável, né? Que a maioria dos professores que vão ensinar ciências para as crianças não sabem nada de ciência, não fizeram licenciatura em ciência, estão tapando buraco, né? Então, como que um sujeito que não conhece bem o material, que está tentando ali, coitado ou coitada, improvisar da melhor forma possível para trazer esse conhecimento para as crianças, vai poder inspirar essa juventude a seguir uma carreira científica? Sem falar na falta de professores de matemática, biologia, química, desde o primário, quer dizer, é um fosso enorme. Será que vamos conseguir superar esse fosso a tempo de dar sustentação ao nosso desenvolvimento? Então, o problema é que pelo que eu entendo, o problema é que o objetivo essencial, ou principal do Ministério da Educação é a alfabetização, né? Então, eu entendo isso, quer dizer, existe uma necessidade de você alfabetizar o maior número possível de pessoas, porque sem isso você não vai ensinar ciência para as pessoas. É óbvio que, né, você precisa aprender a engatinhar antes de você andar. Mas uma coisa não deveria excluir a outra. Eu acho que deveriam haver planos paralelos. Sim, foco em alfabetização, número maior de pessoas, mas também um foco na formação de professores nas áreas de ciência, matemática e engenharia, capacitação de laboratórios nas escolas, internetização das escolas pelo Brasil inteiro. Tudo isso faz parte dessa mesma massa, vamos dizer assim, que tem um poder transformativo muito grande se for implementada de uma forma séria. O governo acaba de implantar o programa Mais Médicos, importando gente de fora. Essa seria uma solução também nas áreas de engenharia e de ciências exatas? É sempre uma solução, né, quando a gente não tem o pessoal interno, importar de fora, né? E, por exemplo, os Estados Unidos é um país que se beneficiou muito com essa imigração de cérebros da Europa, principalmente, né, durante o século XX, né, com a Segunda Guerra Mundial, teve uma imigração gigantesca de grandes cientistas, né, inclusive o Einstein, por exemplo, né, com os nazistas, saiu até antes disso. Mas eu acho que isso, novamente, é você cuidar de câncer dando aspirina, né? Eu acho que o problema não é importar de fora, é você aprender a criar de dentro, é você usar a nossa população, os nossos jovens, inspirar eles, educar eles a seguir essas carreiras em medicina, a carreira na área da ciência, nas áreas da matemática, da informática, para que nós possamos reinventar
Não, desculpe, que nós possamos inventar o futuro e não importar o futuro. Eu pergunto, o senhor como professor brasileiro, cidadão brasileiro, lá fora, como é que o senhor enxerga o Brasil nessa quadra atual? Olha, eu diria o seguinte, eu estou fora há 30 anos já, né? Então, eu tenho um orgulho enorme de ter visto o que aconteceu já no Brasil nesses 30 anos. O Brasil que eu saí, que eu deixei em 1982, é um Brasil completamente diferente do Brasil de hoje. Então, isso já é ótimo, né? Não há dúvida que está havendo uma transformação profunda nesse país. Falar que o Brasil é a 6ª ou 7ª potência econômica do mundo, isso é uma coisa que em 1980 era impensável, né? Por outro lado, né, com o poder vem responsabilidade, né? Então eu acho fundamental que nós agora, que nós temos essa capacitação econômica de fazer alguma coisa para realmente criar uma transformação fundamental na sociedade do Brasil, não só de dar meios materiais para ter uma emancipação de uma classe baixa para uma classe média, mas educar essa população para que eles possam ser cidadãos participantes do processo de criação de informação, criação de conhecimento, democratização da sociedade. Para isso, a gente tem que investir na educação e a coisa começa com as nossas crianças. Uma última pergunta. Se eu pedisse a você que falasse, aconselhasse a jovens que porventura estejam nos assistindo, que conselho o senhor daria? Eu daria o seguinte conselho, que o essencial em ciência é entender o seguinte, que a ciência ela está aqui para aliviar o sofrimento humano, para atender às necessidades da sociedade e que o papel do cientista não é o ser nerd, o cientista não é um nerd, o cientista é uma pessoa que tem uma opção muito nobre de vida, que é de melhorar a condição humana. Então, um jovem que quer fazer alguma diferença na vida, que quer que a sua vida conte para alguma coisa, que não seja só mais um pontinho, mas que realmente faça uma diferença para melhorar as pessoas que estão em volta de você, a sua comunidade, a sua sociedade, o seu país, deve, eu acho, seguir a carreira científica. Eu segui e nunca me arrependi. Professor, muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o professor físico Marcelo Gleiser. Ele veio participar de um seminário aqui promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, chamado Caminhos para a Inovação. Quem quiser conhecer os debates que aconteceram nesse seminário, pode acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania. E aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo via Alô Senado no número 0800 61 2211 ou através do nosso portal no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.